Seja muito bem-vinda a mais um programa Estilo Livre. Aqui eu te ajudo a trazer para o mundo aquele estilo que só você tem. E hoje a gente vai falar sobre coisas que impactam no seu estilo e você talvez não tenha considerado como parte dele ou como parte dessa equação que a gente tem na hora que a gente está tentando definir, desvendar qual é o nosso estilo, que foi, inclusive, tema do nosso primeiro Estilo Livre que rolou na semana passada, né? Como encontrar o seu estilo, como definir seu estilo, como resgatar o seu estilo. Vou falar de algumas coisas aqui que impactam o nosso estilo e sobre as quais a gente precisa pensar. E eu tô muito curiosa para saber o que você que está assistindo acha que impacta o seu estilo. Coloca aqui nos comentários para eu saber. Já me dá um alô, me conta de onde você é, se é a primeira vez que você está vendo uma live, um desses programas, uma dessas gravações. Coloca aqui nos comentários, me contem como vocês estão neste penúltimo dia do ano. Eu não sei para vocês, mas neste ano eterno, eu já tô sem saber que dia é hoje. Hoje eu falei com uma pessoa à tarde, ela foi me desejar uma boa passagem de ano e por uns instantes deu um bug mental do tipo, nossa, é verdade, já vai acabar. Estão perdidas aí também? Oi, Manuela! Conta pra mim, Manuela, que coisa você acha que impactam aí no seu estilo hoje? Opa, outra Érica de Santos. Eu sou santista. Não me identifico mais com o meu guarda-roupa. Acho que é porque eu vou fazer 39 anos. Muita calma nessa hora. Respira fundo. Olha com carinho pro que você acha que tá fazendo com que você não se identifique com o seu guarda-roupa. Porque aqui é um processo de readequação, não é um processo de, vou jogar tudo fora e montar isso do zero. Falei sobre isso no Estilo Livre 1, que está disponível aqui no canal. Depois assiste se você não tiver assistido ainda, porque você tem que olhar para o que isso representa, esse momento na sua vida. Oi, Patrícia! Muito bem, algumas coisas que impactam no nosso estilo ou na nossa relação com o estilo e a gente não percebe. Gênero, profissão, a idade pode ser um desses impactos, como a Érica colocou aqui nos comentários, o local em que a gente mora, a nossa religião, relação com a religião, e às vezes mesmo quando a gente nem segue uma religião, talvez isso acabe impactando também. Então, são muitos fatores que interferem na forma como a gente se relaciona com as nossas roupas, como a gente se relaciona com o nosso estilo, e que, de certa forma, também constituem o nosso estilo, e por isso que eu sempre falo que não dá pra gente simplesmente se vestir pensando, eu não ligo pra opinião dos outros, só eu importo, e nem só se importar com a opinião alheia. É um emaranhado, assim, tem o seu, tem o do outro, tem você se constituindo pelo outro, então a gente tem que olhar com bastante carinho para cada um desses fatores. Eu vou falar um pouco aqui sobre eles meio detalhado, assim, detalhado não, mas eu vou levantar alguns pontos, porque senão eu vou ficar aqui 50 horas falando sobre isso, mas para você refletir no quanto isso talvez esteja impactando a sua relação com o estilo hoje. Por exemplo, quando a gente fala sobre como o gênero pode impactar o nosso estilo, pensa aí, o que você veste ou o que você deixa de vestir por ser mulher? Ou o que você vestiria ou deixaria de vestir se você não fosse mulher? E por que essa sua resposta? Você já parou para pensar sobre isso? Porque a gente tem algumas questões relacionadas à construção do que é o feminino, a gente tem algumas questões práticas que a nossa sociedade acaba fazendo com que as mulheres acabam tendo que pensar, como, por exemplo, às vezes o medo de assédio e não vestir as coisas que a gente quer vestir, né? Esses dias eu tava vendo um TikTok, Reels, enfim, que era alguma coisa do tipo, a menina saindo pra aula de dança dela. Como que eu adoraria sair pra minha aula de dança? E ela tá lá com um short super curto, um top, enfim, perna de fora, barriga de fora, o colo mais exposto e feliz e saltitante saindo de casa. Aí aparece uma outra cena do tipo, eu me lembrei que não dá pra sair assim, como eu lembro que talvez eu passe por homens na rua, enfim, aí ela volta e coloca toda uma roupa por cima da roupa que ela vestiria pro exercício dela, né, pra ir pra aula de dança, pro que quer que seja. Então, o que você veste ou o que você deixa de vestir por ser mulher? E por que
que você faz isso? É uma questão prática? É uma questão relacionada a uma necessidade de se impor ou de colocar alguma característica que você aprendeu, que você tem que colocar para fora por ser mulher? Então, por exemplo, eu dei aqui o exemplo do assédio, mas a gente também pode pensar em ideais de feminilidade. O que é ser uma mulher? O que é ser feminina? Tem aquela ideia de que a gente tem que ser delicadinha, ou então tem algumas mulheres que foram criadas no sentido oposto, de que não, você não pode ligar para roupa porque isso é futilidade, você tem que estudar. Então foca no estudo, esquece a aparência, você não pode, esse negócio de estilo é besteira, negócio de moda é besteira, negócio de ligar para roupa é besteira, você tem que estudar, você tem que se empenhar. Ou então tem a história de ter que abrir mão da delicadeza para se impor em algum lugar, que é o oposto também do ter que ser delicada porque mulheres são mais delicadas e daí você não pode colocar um lado mais assertivo seu para fora. Como que você se relaciona com isso? Porque isso impacta muito na forma como você se veste. Principalmente quando a gente fala em gênero, é muito importante que a gente considere o viés de gênero. Vocês já ouviram falar de viés de gênero? Tem um livro que eu acho bastante interessante, que é o Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg, que é... Ela ainda é do Facebook? Que é meio que braço direito lá do Mark Zuckerberg, o que levanta toda uma série de questões. Mas é um livro bem interessante sobre a mulher no mercado de trabalho, e uma das coisas que me marcou nessa leitura, já faz um tempo, já faz, sei lá, uns 6 anos que eu li esse livro, uma passagem que ela conta de um estudo que fizeram, e aí eram 2 grupos e uma mesma história que era entregue para esses grupos. Salvo engano, era um texto. E aí, na mesma história, era uma pessoa que estava lá na reunião e falava determinadas coisas. Num grupo, o nome da pessoa era Bill. Vou chutar um nome aqui. Eu acho que era Bill e no outro grupo era Beth, mas era um nome de homem e um nome de mulher. O grupo que recebeu o Bill como personagem da história avaliou aquele personagem como assertivo, como confiante, aquelas características mais positivas. O grupo que recebeu a história como Beth, ou qualquer que seja o nome, que eu não vou me lembrar agora, porque já faz tempo que eu li esse livro, avaliou como mandona, como chata, como mal amada, bitch, bossy, aqueles adjetivos negativos. Era a mesma história. Tem muitos casos sobre isso. Também lembrei agora, contando isso para vocês, de uma matéria que eu li há uns 2 anos, acho, de um cara que a par dele no trabalho saiu de férias e por algum motivo ele estava logado no sistema, alguma coisa aconteceu, que todas as interações que ele tinha com os clientes estavam saindo com a assinatura dela. E ele começou a perceber que, tá muito mais difícil trabalhar. Nossa, o que tá acontecendo? Que, tipo, eu tô falando com as pessoas e eu tô tendo muito mais esforço para comunicar as coisas, tipo, a mesma pessoa com quem eu falo sempre, e as coisas que eu falo para ela, tipo, normalmente eu falaria e tal, mas tá atravancada a comunicação. E ele passou não sei quantos dias, acho que ele passou uns 2 dias até perceber esse negócio do e-mail, e depois ele resolveu passar um período fazendo isso propositalmente, de ter uma assinatura no e-mail que fosse da par dele e não dele. E aí ele se ligou que, assim, é muito mais difícil comunicar as coisas. Agora, se num e-mail ou num texto que é só um nome, imagina na aparência, né? Então você já parou para pensar em como o gênero impacta a sua relação com o seu estilo? O que você aprendeu sobre ser mulher? O que você precisa fazer? O que você não pode deixar de fazer? O que você tem que adaptar em determinados ambientes? Porque é super importante olhar para isso com carinho, porque às vezes você acha que você está empacada com uma questão, ou você quer usar uma roupa, ou você tem que usar outra, e não tem a ver com a roupa, tem a ver com a sua relação com o que você aprendeu a respeito disso. Então, recomendo que vocês reflitam a respeito. Oi, Rafa! A Erika falou que acha que tem a ver com maturidade. Ó, essa questão da idade, pra gente puxar aqui também como exemplo de coisas que impactam com o nosso estilo, vale muito pensar o que quer dizer para você maturidade, né? O que isso representa? O que uma pessoa madura tem que vestir? O que uma pessoa jovem tem que vestir? A partir de que momento você se reconhece como uma mulher madura? E é muito interessante a gente olhar para a idade dessa forma, e por isso eu te falo também que às vezes não tem a ver com a idade, porque quando eu li o teu comentário, Érica, eu lembrei do caso de uma cliente que ela veio para a consultoria também porque ela tinha mudado de faixa etária lá de década,
E aí ela começou a entrar em crise com o guarda-roupa e ela falou, não, cheguei a determinada idade, eu preciso olhar para isso. Quando a gente estava fazendo a consultoria, ela me trouxe um feedback, ela falou, Érica, eu percebi que não era exatamente a idade que estava pegando, o que estava pegando para mim é que a vida inteira eu estava em algum relacionamento, saía de um, emendava em outro e tal. Em todos esses relacionamentos, eu me vestia de acordo com o estilo daquela pessoa com a qual eu me relacionava. Então, por exemplo, se era, sei lá, um motoqueiro, o estilo dela ia ser mais motoqueiro. Se era uma pessoa mais corporativa, ia ser mais corporativo. Enfim, ela meio que acompanhava isso. E era a primeira vez na vida dela que ela estava passando um tempo maior solteira. E ela achou que era questão da idade, mas não era. Era outro ponto. Então, vale a pena olhar com carinho para isso tudo. Não só para a sua relação com a idade e o que a idade representa para você, mas para outros aspectos da sua vida que, por conta do conjunto de informações, tipo, juntou a idade, juntou outra questão que impacta no seu estilo, talvez você não esteja olhando e esteja em choque, assim, em conflito, né, com essas roupas. Porque também tem muitas construções do tipo, quando eu tinha tantos anos, sei lá, quando você tem uns 20 anos, você pode usar camiseta de banda. Quando você fica mais velha, você não pode usar camiseta de banda. Quando você tem não sei que idade, você pode usar coisas curtas, mas conforme você vai ficando mais velha, você tem que aumentar a barra das suas peças, que era uma coisa que até tinha uma propaganda de um desses programas de polícia da moda bizarros, que falava da barra da saia. Era até um americano. Faz tempo também essa propaganda, acho que esse programa não existe mais. Mas eu lembro que aquilo era muito bizarro, que era assim, a cada década a barra ia descendo. Isso não existe, isso é um mito, não tem nada a ver a sua idade com a barra da saia que você está usando, tem a ver como você se relaciona com isso. Na minha visão é porque na maturidade você já sabe as coisas que não gosta mais e não faz sentido. Será? Porque assim, são muitas coisas pra gente saber. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Na minha visão, maturidade é um mito. A cada ano que eu faço, a cada década que eu viro, a cada pessoa que eu converso, esse negócio de maturidade é tipo, tá todo mundo seguindo aqui, falaram pra gente que a gente ia crescer e ia saber tudo, e quanto mais a vida passa, mais a gente sabe que a gente não sabe porra nenhuma. Então, acho que entender exatamente o que isso significa é importante para isso, né? Para você mudar a sua relação com as outras coisas. Patrícia tá falando muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar nessa questão de gênero. Gênero dá muito pano para manga para a gente pensar na relação com o estilo. Outro ponto que a gente pode olhar aqui é como que a sua profissão pode impactar a sua relação com o seu estilo. Então, só algumas perguntas aqui. A sua posição profissional, se você tem referências femininas nesse trabalho. Também tive um caso de cliente que tinha alguns conflitos lá com o guarda-roupa dela de peças que ela achava que ela tinha que usar, peças que ela não conseguia usar, e por meio da consultoria ela percebeu que as referências profissionais dela eram todas masculinas, e porque eram todas masculinas, ela tinha esse conflito do que era o estilo dela e do que ela achava que ela tinha que vestir no ambiente, e por que ela não conseguia fazer as duas coisas se encaixarem. Então, que até junta, né, que é o que eu falo, às vezes essas coisas se compõem. Então, o gênero com a profissão se entrelaçando aqui. Então, a sua profissão no seu trabalho exige alguma coisa, se você tem outras referências no seu trabalho, se é um trabalho com muita mulher, se é um trabalho com muito homem, se é misturado, se isso faz ou não diferença para você. Nenhuma dessas coisas tem uma resposta única, nenhuma dessas coisas tem uma resposta certa. Ainda que a gente tenha alguns estereótipos, ou ainda que a gente tenha algumas questões, como, por exemplo, o viés de gênero que eu estava citando anteriormente, cada pessoa vai reagir a isso de uma forma. Então, é importante que você entenda o que essas áreas significam para você. Tem alguma questão prática? Tem alguma coisa relacionada ao status da sua profissão? Por exemplo, eu sou médica, e porque eu sou médica, eu preciso usar tal coisa. Ou eu sou advogada, e advogados precisam vestir de tal forma, ou não podem usar de tal forma. Porque a gente tem essa mania de olhar a coisa assim, tirar a parte pelo todo, né? Então, assim, eu sou advogada, então a advogada precisa usar tal coisa. Só que, assim, uma advogada em São Paulo é diferente de uma advogada, sei lá, em Recife. E a advogada em São Paulo na empresa A é diferente da empresa B, a em Recife da empresa C é diferente da empresa D. Então é importante olhar para o seu contexto também, mas olhar para se essa ideia maior que você tem da sua profissão talvez
esteja atrapalhando a sua relação com o seu estilo, em vez de contribuir de forma positiva, de forma a facilitar a sua relação com o seu estilo. Faz sentido para você? Deixa um like aqui se faz sentido para você. Tem aqui, inclusive, um link do Telegram na descrição para você ser avisada das próximas aulas, para você não perder nenhuma dessas lives aqui, nem o Estilo Livre, que a gente faz às quartas-feiras, nem o Vestido Intencional, que rola aos sábados. Então, segue lá no Telegram para participar, para receber as nossas notificações e deixa o seu like se está fazendo sentido para você o que eu estou falando aqui. Isso de virar adulto é lenda. A Ana Carolina tá rindo. Gente, é total lenda. Para mim é lenda. Uma coisa que ninguém mais me convence é que maturidade existe. Todo mundo com quem eu converso está perdido de alguma forma. Então, eu queria que alguém tivesse me falado quando eu era mais nova, olha, baixa a bola aí, essas expectativas, porque não é bem assim, não. Aquela coisa de as pessoas não passam para frente porque, não, eu cheguei aqui e me lasquei nessa ideia, agora deixa que se lasque também. Vamos falar que é maravilhoso, que existe e que descubram depois, eu já aviso. Se tiver alguém mais nova aqui vendo, olha, pelo menos até agora, a única coisa que eu descobri é que não existe. Tipo Padre Quevedo, não existe. Outra coisa que a gente pode pensar aqui é a região em que você vive. Como as pessoas se vestem, ou como você acha que as pessoas se vestem, como que você se relaciona, se é um lugar maior que ligam para isso, ou se é um lugar menor que não faz que as pessoas vão falar de alguma coisa, né? Porque muita gente fala assim, eu moro num lugar pequeno, e as pessoas aqui comentam, todo mundo se conhece. Então é importante relacionar isso também, né? De que forma você tá deixando que isso impacte a sua relação com o seu estilo. A gente tem uma ideia de alguns lugares, por exemplo, de que tal lugar é uma bolha, todo mundo se conhece todo mundo fala da vida de todo mundo, e daí se eu usar qualquer coisa que saia daquilo, as pessoas vão comentar. Santos, que é a cidade onde eu venho, tem 400 e alguma coisa mil habitantes. Mas porque eu me limitava à minha bolha, eu tinha a impressão de que todo mundo se conhecia. Inclusive, assim, alguém me fala que é de Santos, ou algum amigo, alguma coisa, se a pessoa estudou em 6 colégios, eu já sei que a gente vai conhecer muitas pessoas em comum. Esses dias, inclusive, tem uma pessoa me mandou uma mensagem que ela falou, você conhece a fulana, tava falando de você. E, assim, uma pessoa que eu andava em 2000, e daí essa pessoa que eu conheci recentemente. Então, assim, me parece que é um ovo, mas quando eu olho, a cidade tem 400 e tantos mil habitantes. Hoje eu moro numa cidade que tem 70 mil habitantes, é, tipo, infinitamente menor. E mesmo assim, milhares de habitantes, não são tantos habitantes assim. Tem a ver com a nossa bolha, com os lugares por onde a gente transita. E aí, é importante olhar para isso, né? Dar uma afastada da coisa, ser um pouco mais objetivo, também trazer para nossa consciência o seguinte, as pessoas se importam menos do que a gente acha que elas se importam. A gente convive com a gente 100% do tempo e a gente acha que as pessoas estão se importando super, porque a gente tá, né, vivenciando aquilo 100% do tempo, e as pessoas estão vivenciando 100% do tempo delas. E aí, quem não tá vivenciando delas, tá vivenciando ou do outro, também vale lembrar que isso diz mais delas do que diz de você mesma, da sua relação com o seu estilo. Mas é importante relacionar, né? Como que o lugar que você vive está impactando? Tem alguma coisa do tipo, as pessoas vão falar, o lugar que eu vivo é um lugar extremamente informal e eu gosto de outras coisas. Eu tinha muito dessas questões com Santos, porque é uma cidade litorânea, super informal. As pessoas saem de Havaianas para fazer muitas e muitas coisas, mas sim, em Santos também tinha o pessoal que se arrumava. Inclusive, se arrumava muitas vezes mais do que eu me arrumo para alguns lugares quando eu tô em Santos. Também tinha essa questão, né, do tipo, mas e aí? É mais formal? É mais informal? Como que você se adapta a isso? Porque muitas coisas acontecem também com a nossa relação com o nosso estilo. Muitas vezes acontece da gente, de novo, tirar a parte pelo todo. É mais informal. Então, eu preciso ser mais informal e eu preciso usar essas coisas aqui, só essas coisas aqui. E como a gente falou na semana passada, o estilo, ele não muda por conta do ambiente, ele precisa ser adaptado. O ambiente, ele pode interferir na forma como a gente se relaciona ou até na forma como o nosso estilo foi constituído.
mas ele não pode ser apagado, escondido, varrido para baixo do tapete por conta disso. Então, será que o local em que você vive está te atrapalhando? Porque às vezes você está insatisfeita com o seu armário e você só precisa olhar mais objetivamente para a região em que você mora, os lugares que você frequenta, e olhar para isso de forma mais objetiva, tipo, se é mais formal do que você gosta de ser, do que você se reconhece, será que você consegue fazer alguns ajustes simples e trazer um pouco mais de formalidade sem abrir mão se você é mais informal? Ou o contrário, se o lugar é super mais informal e você gosta de coisa, sei lá, mais estruturada ou mais arrumada, alguma coisa do gênero, qual que é o meio termo ali? Ou se você mora numa região que todo mundo usa coisas mais sóbrias, cores mais neutras e todo mundo entre aspas, né, de novo aqui, mas você gosta de coisas mais coloridas, você não precisa ir pro extremo do colorido se você não se sente confortável fazendo isso no meio de um monte de gente neutra, mas você pode, pelo detalhe, trazendo e encontrar um meio termo. Então, como que você está deixando que o local em que você vive impacte a sua relação com o seu estilo? Você já parou para pensar sobre isso? Outra coisa para a gente pensar aqui, as nossas crenças e a nossa religião, se a gente tem alguma ou se a gente não tem também, ou se você teve uma criação, mas você não segue aquilo, muitas vezes a gente vai carregando coisas ali que estão relacionadas com isso e a gente não está percebendo. E aí é importante filtrar o que é importante para você do que não é importante para você. E também os bloqueios. Eu já tive alguns casos de pessoas que seguem religiões que são mais conservadoras na forma de vestir, e ainda assim elas tinham, sem perceber que tinham, um estilo que a gente chama de sexy, de sensual. Dentro de uma das metodologias que se trabalha, a nomenclatura que categoriza alguns elementos chama-se sexy sensual, enfim, outros nomes relacionados a isso. E aí você pensa, mas é uma religião que tem a relação com a imagem precisa ser mais modesta, tem que ser mais discreta, não pode mostrar o corpo, não pode mostrar muita pele e etc. Como que uma pessoa que é mais sensual, que tem características de estilo que seriam, né, de valorizar mais o corpo, poderia ter esse estilo? Então, poderia, porque não é só o sensual de mostrar, de colocar um decote, de colocar algo curto, de colocar uma renda, de colocar uma transparência. Pode ser uma coisa discreta de um desses elementos, pode ser um tipo de estampa, pode ser o tipo de detalhe do brinco que é usado, pode ser o material do cinto, pode ser o bico do sapato. E aí, às vezes a gente não consegue reconhecer os nossos padrões de estilo porque a gente aprendeu que determinadas ideias conflitam com as nossas crenças e por isso a gente não pode abraçar nada relacionado com isso, em vez de filtrar aquilo que faz sentido, que não fere o que a gente acredita, mas que também não fere quem a gente é. Então, é importante olhar para as coisas que você aprendeu sobre se vestir por essa via também, né? Se tem alguma coisa que você aprendeu que você deveria usar, que era certo, ou que era errado, que era pecado, que não era. E também tem algumas coisas que vão se espalhando e que a gente nem percebe que também tem associação com religião. Hoje à tarde, por exemplo, eu estava respondendo uma caixinha de perguntas no Insta e uma pessoa me perguntou, pode usar preto no ano novo? Porque eu sinto que eu tô fazendo o que tá errado, que não pode. E isso é uma coisa muito de brasileiro, de não usar o preto no ano novo, né? Em vários lugares do mundo se usa preto no ano novo. Aqui, por exemplo, na Europa, em vários países é super normal usar o preto no ano novo. Só que no Brasil, principalmente porque nas últimas décadas a gente usa muito aquela história de roupa branca para o ano novo, virou uma coisa super comum, independentemente da religião. Muita gente vai lá e usa branco no ano novo, só que isso vem de uma religião. Então, a gente abraça isso e deixa de usar outras cores sem pensar, tipo, tá, mas qual que é a origem do poder ou não poder fazer tal coisa? E é isso que eu acredito, e é isso que eu sigo. Isso faz sentido para mim ter esse filtro para que isso... para que a nossa relação com o estilo seja mais fácil também, né? Sem tantos bloqueios. Quando você consegue identificar aquilo que faz sentido para você, fica muito mais fácil de você se relacionar com o seu armário. Olha lá, a Erika falando, tem 2 meses que eu voltei de São Paulo para morar em Santos. Acho que é por isso que não estou me dando bem com o meu guarda-roupa. Eu só passo calor, tá vendo? Como a gente acha que é um negócio, às vezes é outro, às vezes é a mistura. São coisas acontecendo ali.
Então, esse negócio de Santos é super engraçado. Tava justamente comentando com uma pessoa já à tarde que quando eu morava em Santos, o meu guarda-roupa, ele era muito maior. Mesmo quando eu já tinha enxugado o meu armário, eu ainda precisava ter um armário maior em Santos do que o armário que eu tinha em São Paulo, do que o armário que eu tenho aqui em Aveiro. Porque Santos, realmente, Santos é muito quente. Gente, Santos, para quem não é santista e nunca pisou em Santos, eu colocava um ventilador na porta do boxe do meu banheiro para quando eu saísse no verão de tomar banho com o chuveiro lá com a temperatura desligada, geladaço, eu saísse na frente do ventilador, tipo, para ficar confortável e não começar a suar. Então, assim, eu saía na rua, chegava em casa, eu já voltava e tinha que, né, eu usava muito menos vezes uma roupa do que eu consigo usar num lugar que tem um clima um pouquinho mais confortável, digamos assim. Então, essas coisas também impactam. O local onde a gente vive não tem só da formalidade, esse é um ótimo exemplo, o clima do local que você vive. Às vezes tem uma questão prática ali impactando, como, por exemplo, faz calor, ou só chove, ou é muito frio, que faz com que você deixe de olhar, ou só olhe para determinadas características de roupa, sem pensar se aquilo faz sentido para você ou não, né? Limitando a questão prática. Apesar do calor, eu ainda adoro Santos, sinto falta da terrinha, como um pãozinho de cará por mim, Érica. E moda impacta na nossa relação com o estilo? Ela pode impactar, só que o que a gente tem que entender é que a moda, ela é efêmera. A moda, ela é uma ferramenta e ela é uma coisa efêmera. Ela mata o negócio que veio antes para continuar sobrevivendo com alguma coisa nova. Então, o nosso estilo, ele é algo permanente, né? Aquela frase que eu falei na semana passada, a moda passa, o estilo permanece. O nosso estilo, ele fica. A moda, ela vem ali como uma ferramenta do tipo, o negócio tá passando, e beleza, isso aqui se conecta com uma característica que eu tenho, vou adotar. Não, isso aqui não se conecta, não vou adotar. E se tiver a ver com o seu estilo, não interessa. Aquilo pode não estar na moda, mas se tem a ver com o seu estilo, se é um negócio que é seu, você vai conseguir usar aquilo de um jeito que faça sentido independentemente do que está usando e ainda pareça atual e ainda pareça coerente. Então, a moda, ela impacta, mas ela não deveria impactar nessa medida em que ela é mutável. Então, não dá pra você contar quando você fala com o Steam alguma coisa que é assim tão passageira, né? E também hoje não tem nem muito isso de passageiro, porque a moda matou tantas coisas que vieram antes para sobreviver como sistema, que hoje meio que tudo pode, tudo tá na moda, não tem muito mais o que fazer, a menos que a gente sofra uma mutação genética e ganhe mais uma perna, um braço, alguma coisa ali, para mudar a estrutura das roupas, a modelagem das roupas, enfim, não tem muito mais para onde correr. No masculino ainda tem mais espaço, mas no feminino tudo meio que já foi proposto, já foi reciclado, já foi reinventado, tá lá. Está coexistindo. Então, ela impacta menos do que deveria. Aliás, ela impacta mais do que deveria. Mas a gente também pode pensar na relação com a moda. O que você aprendeu sobre moda? Você aprendeu que você tem que seguir, que existe aquilo que é certo, que está errado. Você aprendeu que você tem que ser refém das tendências e que o seu armário tem que sempre estar atualizado. Ou você aprendeu que não, que a moda é besteira. Porque se você também chegou no extremo de, não, moda é besteira, moda é futilidade, isso também está impactando na sua relação e vale olhar com carinho para encontrar um meio termo ali mais saudável. E também tem uma outra coisa que impacta na nossa relação com a nossa imagem também, com o nosso estilo, que é o corpo, mas não é o corpo em si no sentido de, você tem corpo tal, você precisa usar determinada roupa, sei lá, se tem triangular, você tem que usar determinadas peças. Esse não é o impacto, esse impacto tá errado, porque o seu estilo, ele não depende do seu corpo, mas você precisa olhar com carinho para o que você aprendeu sobre o seu corpo. Por que você aprendeu sobre o seu corpo como bonito, como bacana, como valoroso, e o que você aprendeu como, não, isso aqui não é legal, isso aqui tem que ser disfarçado. Uma das coisas que eu provavelmente vou falar aqui todas as quartas e todos os sábados, porque eu falo quase todos os dias no Insta e em todos os outros lugares, a gente tem que parar de vestir o corpo, tipo, começar a atrelar o estilo pelo corpo, começar a se vestir pelo corpo. Porque o corpo, ele é uma ferramenta importante, ele não deve ser ignorado. Ele carrega as informações que você está vestindo, as coisas que você está usando, mas ele não tem que ser o determinante. Você pode ter
ter um quadril largo e achar esse quadril largo maravilhoso. E você pode ter um quadril largo e não gostar tanto do quadril largo ou ser neutra, mas você gosta mais de determinada característica que você tem, sei lá, do seu colo. O que conta mais é aquilo que você gosta mais, não o que você não gosta. E aí a gente foi ensinado a olhar para o corpo como o que determina a nossa forma de vestir. E isso está errado, porque não tem regra aqui. A maioria das regras que a gente aprende sobre corpo ou tá errada, é um mito, não tem o menor sentido, não tem embasamento e ainda é facilmente refutada, ou então até tem alguma lógica por trás daquilo, mas é uma lógica que pode ser muito facilmente adaptável. Então, assim, o corpo impacta mais a sua relação com o seu corpo do que o corpo em si no seu estilo. De qualquer forma, vale também olhar se você está se vestindo com foco só no seu corpo, só em alguma característica do seu corpo, ou se você está vestindo o seu estilo e fazendo com que o corpo carregue as informações do seu estilo. Você tem noção mais ou menos de onde você está aqui? Se você é a pessoa que se veste pelo corpo ou se você está se vestindo pelo seu estilo e usando o corpo como algo que é importante, porém secundário? Patrícia falando, aprendi que eu nunca deveria seguir a moda, que tudo era futilidade. Pois é, muitas pessoas aprenderam isso. E, gente, a moda ela é uma ferramenta. Ela tem o seu lado negativo, ela tem muitas coisas negativas, tanto como o sistema quanto como o mercado. Porém, ela é só uma representação do nosso tempo. O problema não está em si na moda, porque a moda ela está em todos os lugares. A gente aqui fala de moda muito no sentido da roupa, mas a moda, ela passa por absolutamente tudo. Ela passa por comportamento que a gente adota, ela passa pelos eletrônicos que a gente compra, ela passa pelo carro que a gente quer ou não dirigir, ela passa pelas coisas que a gente ouve, pelas coisas que a gente assiste. Então a moda é uma coisa muito maior, da qual ninguém, absolutamente ninguém que se insira no sistema que a gente está inserido consegue escapar. Até porque uma das coisas que eu mais adoro quando alguém fala que, não, mas isso é besteira, isso é futilidade, é pensar o seguinte: você está fazendo escolhas, querendo ou não, para você saber que, por exemplo, a pessoa fala, não, isso é besteira, eu me visto justamente para não estar na moda. Só que para saber que você não está na moda, você tem que saber o que está na moda, e você já está inserido. Então, assim, uma coisa é, você reconhece aquela informação e você entende de que forma aquilo está fazendo sentido para você e para sua relação com o estilo, e aí você administra isso no sentido de, eu vou até aqui, isso faz sentido, isso aqui não faz o menor sentido, e eu descarto. Ou então você não olha para essa questão e se deixa ser governado por ela, porque querendo ou não, se você está inserido, você está sendo impactado. Então é importante pensar muito sobre isso. Legal, a Patrícia está reconstruindo, a Erika usa o que gosta. Muito bom. Érica, olha só que interessante. Você tinha me falado aqui que você tinha essa associação com maturidade sendo... não, eu já tenho clareza do que eu gosto. Maturidade é você ter clareza do que você gosta, né? E agora você me fala, eu uso o que eu gosto. Então você já atingiu aquilo. Você percebe como a resposta já estava ali? Então é muito importante a gente pensar sobre isso. Olha lá, a Paula falando, eu sigo algumas tendências porque acho legal, mas tem coisas que não saem de mim, linho, pantalona, salto bloco, não muito alto. Essa é uma relação saudável. Eu sigo algumas tendências porque eu acho legal. Se você acha legal, aquilo se conecta com o seu estilo, faz sentido que você adote. E não adotar porque, não, eu preciso estar na moda. Eu acho aquela proposta interessante, aquela proposta me diz algo, aquela proposta se conecta com o meu estilo. E não, eu preciso usar aquela proposta para existir neste mundo. E, não, tem que estar na moda, e só pode estar na moda, e se não está na moda, tá errado, né? Então, é uma coisa que a gente aprendeu a se relacionar mal com a moda. Ó, a Manuela falando, eu tenho um quadril largo e gosto. Diversas vezes chegava em uma loja e as atendentes me sugeriam algo para disfarçar. Eu sempre dizia que não queria disfarçar. É uma lógica que a gente aprendeu. Você tem um negócio e você tem que ir pelo disfarce. Por isso que eu falo que o disfarce não funciona. Não funciona. Você começa por aquilo, não vai dar certo, você não consegue. E aí também você não reflete o que aquilo significa para você, né? Para você ter o quadril largo é legal, você gosta. Então não existe uma regra que seja universal, não existe uma coisa que vai fazer sentido para mim, para você, para Érica, para Paula, para Patrícia, para absolutamente todo mundo. É como você
se relaciona com aquela informação, o que aquela informação significa para você. Então, acho que é super importante isso, porque muita gente tem essa questão do corpo, né, do impacto no estilo. A gente aprendeu a abrir a revista, você compra lá manequim ou essas revistas de modelagem de corte, costura, etc. E aí tem lá o corpinho de para que corpo é aquela peça. Isso não existe, porque todas as peças podem funcionar ou não em todos os corpos. Depende de como você se relaciona com aquilo, depende com o que você combina, como que as linhas são distribuídas, as cores, as outras informações de uma roupa num corpo. Então, é super importante você ter esse filtro do que significa para você. Legal. Verdade, obrigada pela clareza. Que bom que fez sentido, Érica. Muito bem! Fez sentido para vocês? Vocês estão refletindo aí sobre os impactos? Me conta aqui nos comentários o que foi a coisa, assim, do que eu falei nessa live que te fez ter um estalo, assim, que você pensou, puta, faz sentido, ou nossa, eu preciso olhar para isso porque eu nunca tinha parado para pensar. Quero muito saber. Escreve aqui para mim, tira uma foto, me marca no @ericamintins se você tá no Insta, pra eu saber que você tava aqui me vendo. E a gente se vê no próximo vídeo. Sábado a gente tem Vestir Intencional e quarta-feira que vem a gente tem outro estilo livre. Olha lá a Manuela falando. Todas as vezes que eu comprei algo só pela moda, eu ficava parado no guarda-roupa. É isso, dá ruim. Muito bom, meninas. Muito obrigada pela companhia. Quero muito saber o que vocês tiraram aqui de mais valioso, que vocês vão pensar assim, que deu um estalo. Comenta aí para saber. E já bota na agenda para a gente continuar a nossa conversa. Obrigada por participarem. Beijo!